Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando essas reflexões de grandes mulheres que nos brindaram aí com uma manhã riquíssima. Uma honra seguir no debate depois das falas dessas mulheres incríveis. E eu gostaria de agradecer ao Fórum, aqui na pessoa da doutora Maria Aglaé, por convidar a Defensoria Pública, né, por permitir que a gente participe, trazendo as experiências que nós tivemos nessa área até o momento, no tocante à litigância e formas de atuação da Defensoria que sejam capazes de enfrentar o problema do racismo. Eu queria iniciar a fala cumprimentando também os colegas aqui da mesa, na pessoa da doutora Roberta, que é uma parceira nossa do Ministério Público e tem sido fundamental para a construção dessas estratégias. E é importante, para iniciar essa exposição, a gente resgatar qual é o fundamento teórico possível para estruturar uma litigância antirracista no Brasil, né? E daí eu gostaria de, brevemente, traçar aqui algumas linhas de uma hermenêutica, se é que a gente pode chamar assim, uma hermenêutica, uma proposta de exercício da jurisdição constitucional, sobretudo, que se estruture tendo o racismo como um elemento central da aplicação do direito, né? E nós estamos acostumados nas faculdades a nos debruçar sobre a gramática constitucional, sobretudo, de um ponto de vista da falta de efetividade, né? Nós somos letrados aí nos sistemas de garantias e direitos fundamentais que a nossa Constituição de 88 fundou no país. A gente aprende toda a estruturação dos poderes, né? As relações harmônicas, interdependentes dos poderes. A gente aprende também que o papel da jurisdição é fiscalizar e garantir, assegurar a efetividade desses direitos. E, no entanto, quando a gente levanta da cadeira do banco da universidade e pisa no corredor, na rua, a gente sabe, pela experiência, pela vivência, que esse arcabouço de proteção da humanidade, da dignidade humana, ele não tem a aplicação que a gente aprendeu ali na teoria. E diversos intelectuais no direito, intelectuais negros, têm provocado essa reflexão e têm trazido um outro arsenal de conhecimento que permita construir uma explicação mais convincente, porque essa explicação da falta de efetividade é muito rasa. Então, a gente tem hoje um constitucionalismo, acho que eu posso citar a professora Tula Pires, que foi mencionada aqui por vários palestrantes da mesa anterior, outro professor fundamental para erigir os pilares desse constitucionalismo, o professor Evandro Pisa, da UNB, o professor Marcos Lustosa de Queiroz, também um constitucionalista da UNB, vem discutindo a formação social, política e jurídica do Brasil, tendo o racismo como seu elemento nuclear. Então, o próprio constitucionalismo brasileiro, né, ele vai surgir em 1824, isso o professor Evandro e o professor Marcos Queiroz explicam, como uma reação à onda negra, né, naquele período, ali no início do século XIX, em que se tinha vivido a primeira revolução negra da história da modernidade, se é que a gente pode chamar assim, a Revolução do Haiti, em que pessoas negras quiseram trazer para si também as bandeiras da Revolução Francesa. Ora, como que era compatível esse liberalismo que nascia e fervia na Europa
e os sistemas escravistas e coloniais que se implementaram em toda a América Latina, né? Então, o nosso país ele começa a sua história constitucional como uma Constituição liberal, a Constituição de 1824, que traz uma série de direitos e garantias fundamentais e convive com o regime escravista de Estado. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um direito de liberdade constitucionalmente positivado e um regime institucionalizado de escravização de pessoas negras. Essa é a nossa certidão de nascimento como país. Então, é a partir daí que a Defensoria tem procurado construir uma nova hermenêutica constitucional, uma nova forma de atuação e uma nova forma de enxergar e aplicar o direito, né, e postular os direitos. Esse tipo de regime político como o nosso, em que convivem a democracia e a exceção, o liberalismo e o escravismo, ele é a nossa certidão de nascimento. E isso não pode ser explicado apenas nessa gramática da falta de efetividade. O que a gente precisa enxergar mais a fundo? Que o modo normal de funcionamento das nossas instituições é o modo racista. E ele foi se reinventando nesse processo histórico. Então, todas as constituições brasileiras elas estão erigidas sobre esse edifício, o edifício racista da formação política e jurídica do nosso Estado. Isso está no DNA, na Constituição de 1824. O professor Marcos Queiroz, assim como o professor Evandro Pisa, analisaram as discussões dos deputados e senadores constituintes naquela época e está explícito nos discursos que a necessidade de, por exemplo, omitir a palavra escravidão na Constituição era essa necessidade de abafar o negócio, não falar sobre isso, que é melhor não despertar essa onda negra. E a gente vai ver ao longo de todo o século XIX o nosso Código de Processo Penal, códigos, leis penais serem forjadas e montadas, né, todo um aparato jurídico legislativo para reprimir as revoluções negras que aconteceriam ao longo de todo o século XIX. Uma das mulheres que foi uma liderança de uma revolução negra na Bahia, Luísa Maim, é, inclusive, a mãe de Luiz Gama, né? Isso é importante a gente falar, como que a luta, a agência da população negra também está no nosso DNA, né? Então, eu acho que esses dois lados têm que... Exatamente, Luísa Maim, que foi cantada pela Mangueira agora no nosso carnaval. Que a gente possa lembrar, não só nos carnavais, mas também nas escolas de direito, aqui na Escola da Magistratura, na Escola da Defensoria Pública, esses personagens que são os nossos ancestrais e são as pessoas responsáveis por ensinar à nossa população, né, essas estratégias jurídicas de litigância antirracista. Então, o Luiz Gama ele realmente é o pioneiro brasileiro na litigância antirracista, e ele exerce o que se conhece como ações de liberdade. Ele gratuitamente patrocinava pessoas negras escravizadas, interessadas em buscar juridicamente a sua liberdade. Ele só defendia pessoas que estavam escravizadas ilegalmente, porque no início do século XIX nós temos legislações que vão proibir o tráfico de pessoas escravizadas no Brasil. A gente vai ter uma série de leis que vão mitigar o regime escravista, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, e, ainda assim, debaixo desse regime jurídico, todas as práticas de tráfico de pessoas, escravização ilegal, tortura, maus tratos, sequestro, cárcere privado, estupro de negros e negras, continuaria acontecendo debaixo da legalidade e debaixo dos poderes instituídos, inclusive o Poder Judiciário, o Ministério Público. Sempre lembrando aqui que eu estou colocando a Defensoria Pública, óbvio, nessa crítica, apesar da nossa instituição ser um pouco mais jovem. Mas é preciso a gente resgatar como que toda essa estrutura do sistema de justiça está comprometida com o funcionamento racista da nossa sociedade. Então, o próprio Código de Processo Penal ele vai ser forjado ali no início do século XIX para reprimir essas revoluções e lutas negras, e ele também distingue ritos processuais diferentes para réus negros e réus brancos. Então, um fato que me chama muita atenção, muito curioso, é que o crime de insurreição, que era a união, agora eu não lembro o tipo penal de cabeça, mas algo como a união de 2 ou mais escravos
para obterem, pelo meio da força, a sua liberdade, né? Isso que, obviamente, é um estatuto de legítima defesa, direito de resistência, né? A pessoa que está sendo torturada, sequestrada, espancada, açoitada, ela tem o direito, é inconcebível, em qualquer paradigma de justiça, pensar que isso não é um direito de resistência legítimo. Isso era tido como crime de insurreição. E, apesar de, obviamente, o crime de insurreição afrontar toda a estrutura política daquela sociedade, ele não era tratado como crime político. Então, os brancos que cometiam crimes políticos não poderiam ser sujeitos à pena de morte, por disposição da Constituição e do Código de Processo Penal. Mas o crime de insurreição não era considerado um crime político, justamente para ser possível a aplicação da pena de morte aos negros e negras que se revoltassem contra a sua condição de escravizados. Então, o nosso Poder Judiciário aplicou essa pena de morte aos montes, né? Então, o genocídio passa pelas mãos, pelas nossas mãos, instituições do sistema de justiça, e hoje todos esses fenômenos estão aí atualizados em outras formas de praticar o extermínio, de praticar o genocídio. Para dar alguns exemplos que a gente pode trazer de propostas de atuação que a Defensoria tem construído, junto com esses parceiros, né, como o Ministério Público, especialmente a Assessoria de Direitos Humanos e Minorias, que está aqui representada pela doutora Eliane Pereira também, e pela doutora Roberta, a gente tem tentado construir iniciativas que se voltem a trazer essa gramática do racismo para dentro do exercício da jurisdição. Então, por exemplo, nas questões das favelas, que têm chegado até o nosso núcleo de direitos humanos, o núcleo contra a desigualdade racial, a gente discute, por exemplo, a violação de domicílio. O que a violação de domicílio nas favelas tem a ver com o racismo? Em primeiro lugar, a favela é um território negro. Se a gente fizer um mapa, tem um geógrafo da USP que produziu um mapa da cidade do Rio de Janeiro racial, ele mostra que a concentração de população negra no Rio de Janeiro está nas favelas. Então, a gente tem uma Chapperville atualizada. Na favela, você só pode transitar se você tiver um documento de identidade, sob pena de ser esculachado, humilhado, tomar tapa na cara, e, não conseguindo provar que você não é bandido, você se presume um cidadão fora da lei, não merecedor dos direitos e garantias fundamentais. E esse espaço vai ser tratado institucionalmente como um espaço criminalizável, não só para efetuar prisões, mas também para efetuar execuções sumárias, invasão de domicílio, tortura, etc. e tal. Então, um caso emblemático é o caso da Cidade de Deus, em que houve a decretação de um mandado de busca coletivo para um bairro, né? A autoridade policial fez uma representação baseada em mapas de satélite, mapeou uma localização onde era possível que houvesse pessoas praticando fatos criminosos e simplesmente não identificou casa nenhuma, não identificou as pessoas residentes nessas casas e foi expedido esse mandado por uma autoridade judiciária de plantão. Esse mandado foi executado, foi colocado em prática, as casas foram arrombadas, diversas pessoas nos relatam que tiveram objetos furtados, e a Defensoria impetrou um habeas corpus justamente trazendo o argumento do racismo presente nesse tipo de aplicação da medida cautelar de busca domiciliar, né? E como que isso não pode ser lido como falta de efetividade. Isso é prática de racismo institucional. Da mesma maneira, na ação civil pública que trata sobre a favela da Maré, a gente discute essas praxis policiais, né, das agências de segurança, seja forças de segurança, forças armadas, seja polícias militares e civis, que levantam o regime democrático e instituem ali um regime de exceção, a ponto de se ter um helicóptero sendo usado como plataforma de tiro num bairro que tem dezenas de escolas, crianças transitando, e em pleno horário de deslocamento dessa população, se admite que, para a captura de um indivíduo, entre em caveirões, o caveirão aéreo, né, como a militância das favelas denominam, fazendo disparos e colocando em risco a vida de milhares daquelas pessoas, né? A favela da Maré, que, se eu não estou enganada, ela tem uma população estimada em mais de 100 mil
habitantes. Então, toda essa denúncia tem sido muito importante para nós, conseguir construir com os nossos parceiros. O Ministério Público tem uma atuação muito forte na ação civil pública da Maré, em parceria com a Defensoria Pública, e conseguir construir essa argumentação para deixar claro para a sociedade e também para as instituições que esse problema está vivo, ele é latente na nossa realidade e ele precisa ser encarado de frente, né? O nosso país não pode se furtar a lidar com o seu próprio passado, né? Sob pena de não conseguir enxergar os fenômenos que o presente continua aí depositando na nossa frente. Então, essas iniciativas são alguns dos exemplos que eu queria trazer para a nossa discussão e também lembrar, eu acho que foi muito bem colocado aqui pela Raíza, eu peguei pouco da fala da Raíza, mas os comentários das demais palestrantes, que, no sentido de que esse não é um problema só das pessoas negras, né? Esse é um problema de toda a sociedade. O problema do racismo não é um problema do negro, inclusive porque a ordem da branquidade, essa ordem da branquitude, ela significa a perpetuação de uma rede de privilégios. No momento em que não existe, na Defensoria Pública, por exemplo, uma maioria de profissionais negros, o que nós temos é um conjunto de pessoas que estão inseridas numa rede de privilégios. E aí eu queria lembrar aqui um estudo que eu achei muito interessante, é bem recente, do professor Ricardo Costa de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, em que ele traça, sem falar sobre racismo e branquidade, o perfil das oligarquias do sistema de justiça. Então, a mesma coisa que a doutora Laura falou sobre a classe política, né, como que essas pessoas são filhos dos políticos que os precederam, netos, e isso constrói uma rede de poder quase que impenetrável. No sistema de justiça, a mesma coisa se perpetua. O professor Ricardo analisou a Lava Jato e conseguiu perceber que os procuradores da República, os julgadores do Tribunal Regional Federal e os próprios advogados dos acusados da Lava Jato frequentaram as mesmas escolas. Seus pais eram colegas de trabalho. Essas famílias são famílias da elite do Paraná, da elite branca do Paraná, que estão se perpetuando no poder e estão garantindo o seu modo de funcionamento institucionalmente racista. E o que isso tem a ver com o que a gente está debatendo aqui? Hoje, um dos grandes filhos da Operação Lava Jato é o nosso ministro da Justiça. E essa pessoa está propondo, junto com seus pares, uma série de reformas penais, reformas legislativas, que eu pergunto a vocês, quem vai ser o mais atingido por essas reformas penais? Pelo pacote Moro? Vai ser a população negra brasileira. Quem vai ser colocado na rota de colisão do extermínio, da tortura, é o negro que transita na favela, que está encarcerado e que está sujeito ao extremo desse poder institucional. Então, essa rede de privilégios ela significa uma rede de reprodução da morte, uma rede de produção do genocídio. Então, é importante a gente falar que isso não é um problema do negro, não é uma questão de diversidade. Marielle não é um slogan, como eu ouvi na semana passada, no dia 14, da voz de uma professora, a professora Tula, que participou dos atos. É importante que a gente chame a sociedade brasileira a essa responsabilidade de denunciar que o racismo está na raiz dessa rede branca de privilégios que existe na classe política, nas instituições do sistema de justiça, que existe no poder econômico. E, assim, para fechar aqui a minha fala, sei que a doutora Maria Glaé está com o horário apertado, eu queria lembrar, por uma coincidência, eu assisti um filme ontem que tem tudo a ver com o nosso debate de hoje, que é o Pastor Cláudio. Recomendo que todos que possam assistam, está nos cinemas. É o depoimento do Cláudio Guerra, um delegado que, durante a ditadura militar, executou dezenas de pessoas, ativistas, vários integrantes do Partido Comunista Brasileiro, e tem informações sobre a tecnologia de desaparecimento forçado utilizado pelo Estado brasileiro para apagar esses corpos, né, tirar eles do radar e impedir que as famílias enterrassem essas pessoas.
E o Cláudio, no depoimento do filme, ele fala muito sobre a morte do Herzog, do jornalista Vladimir Herzog. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, quando o Cláudio explica as consequências imprevistas da morte de Herzog, ele diz justamente que se imaginava a linha dura, que naquele momento estava contra a abertura democrática e disputando por dentro ali o recrudescimento do regime, ela não imaginava que a captura e tortura e morte, segundo Cláudio, por acidente, né, foi como é que eu posso dizer? Ele fala que foi um interrogatório mal feito, a intenção não era matar o Herzog, era apenas torturar. Ela teve um efeito de comoção na sociedade brasileira, de uma pessoa que era um jornalista, não tinha atividade partidária, não tinha absolutamente nada a ver com luta armada, e foi covardemente assassinada e dada uma explicação de suicídio na época, né? Tem aquela fotografia célebre do Herzog enforcado dentro da própria cela, que não foi aceita pela sociedade brasileira. Isso me remete muito à execução sumária da Marielle, né? Eu tenho certeza que o poder político que determinou a ordem para esses executores apertarem o gatilho contra a Marielle não dimensionaram o impacto que a morte de Marielle teria. E o que isso nos lembra? Que a população negra brasileira, a luta dela é tão transcendental que a sua própria morte tem um significado de ruptura, né? Seja na prática do aborto, que as mulheres negras utilizavam para impedir que seus filhos fossem submetidos à escravização, seja no suicídio que foi cometido por muitos homens e mulheres negras escravizados, seja na luta na qual essas pessoas arriscaram suas vidas, e seja mesmo a morte que não foi antecipada por Marielle, né? Marielle não sabia que estava sob ameaça, estava sob risco de vida. Mesmo assim, quando a gente perde Marielle, tem um movimento nacional e internacional de luta por direitos e por dizer, não, nós não vamos aceitar que os nossos corpos continuem nessa linha de tiro. Nós queremos construir outra democracia, outro país e outra sociedade. Então, eu acho que a gente tem essa memória dessas pessoas que tombaram por nós, pela nossa luta, muito viva, e que a gente consiga honrar essas pessoas. Muito obrigada.